Bom dia, muchachos. Vamos aqui para nossa aula, uma aula de revisão, falando um pouquinho sobre a voz reflexiva na língua espanhola. Como é que a gente faz ela, tá? Então vamos aqui para a tela. Verbos reflexivos. Então como é que a gente trabalha com verbos reflexivos? Primeiro, muchachos, vamos saber o que é reflexivos. Nós sabemos que na língua portuguesa, igual que na língua espanhola, nós temos os verbos na voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Voz ativa, o sujeito sofre, pratica ação, desculpa, quando eu digo assim, o menino quebrou o jarro. Então o menino, né, ele foi ativo, fez a ação. E tem a voz passiva, o jarro foi quebrado pelo menino. Então o jarro é o sujeito, foi quebrado pelo menino. Então o sujeito sofreu a ação. Mas tem a voz reflexiva que o sujeito pratica e sofre a ação. Quando eu digo assim, a mulher se feriu. Então a mulher praticou a ação e ela mesma sofreu a ação. Eu não vou perguntar quem feriu a mulher. A mulher se feriu. Ou a mulher feriu-se. Então, quem praticou a ação? Ela praticou a ação. Quem sofreu a ação? Ela sofreu a ação. Não é legal? Então, como é que a gente faz isso em espanhol? Em espanhol, tem alguns verbos que só é conjugado no reflexivo. Por exemplo, o verbo llamar-se, yo me llamo, tu se llama, que é o verbo que vai dizer qual é o, o nome da pessoa, né? Yo me llamo Mário. Ella se llama Maria. Ella se llama. Tá vendo? Essa como é, tá? O verbo aquestar, que é o verbo se deitar. Né? Deixa eu escrever aqui os verbos aqui. Pelo menos vamos trabalhar aqui três. Por esses três a gente pode conjugar os outros. O verbo llamar, se. Veja que não tem o tracinho igual que em português. Chamar-se. Aí bota um. Né? Em espanhol bota só assim mesmo. Llamar-se quer dizer o verbo eu me llamo, né? O verbo se chamar, né? Eu me chamo Mário, né? Tu se chama Maria e assim por diante. Aí tem o verbo acostar-se, que significa o verbo se deitar, deitar. Eu me deito cedinho e não, ela se deita cedo. Tá? Também esse verbo acostar tem um sentido lá em espanhol é de alguém ter um relacionamento sexual. Quando eu digo assim, quando a Bíblia diz assim, Maria, a mãe de Jesus, não se deitou com um outro homem e estava grávida. Quando ela diz assim para o anjo, eu nunca não conheço um homem, né, no sentido de ter tido uma relação sexual. Então, essa palavra lá também pode ser assim. Lá na Bíblia em espanhol diz assim, yo jamás me eu jamás me acuestei a um homem. Ou seja, ela era virgem e ganhou o menino Jesus. Então, tem esse sentido, tá? Falando assim porque é bom a gente saber a semântica dos verbos, como é que se aplica, tá? Nas línguas. Então, esse é o verbo acostar, tem esse significado. Deitar no sentido de dormir, né? Se deitar, eu me acuesto a las 7, ou seja, eu me deito às 7. Então, acostar-se com uma mulher, acostar-se com um homem,
ter um relacionamento. Tá legal? Muito bem. Aí depois desse, llamar-se, acostar-se. E lá no vídeo que eu pedi a vocês para assistir, que vai ser a base da prova também, um vídeo sobre o episódio 12, Fanáticos ao Futebol, contando a história lá de uns jovens que moram junto lá no apartamento e eles vão assistir um jogo, né, como chama ele, um partido. Partido lá é um jogo de semifinal, tá? Então, lá a menina tá preocupada lá porque o cabelo dela tá feio, né? E ela quer fazer um peinado, ou seja, um penteado. Então, peinar-se, ou seja, pentear-se, tá? Pentear-se. Tá legal? Então, botar esses 3 verbos aqui pra gente conjugar. Então, muchachos, vamos ver o seguinte, ó. Eu vou dar uma baixada aqui para poder ficar pertinho assim pra gente ver tudo, ó. Nós vamos ter para conjugar o verbo os pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que em espanhol fica yo, tu, ele, ella, usted, nós outros. Eu botei separado aqui porque eu estava dando uma aula com isso, nós outros, vosotros, ellos e ellas, tá? Muito bem. Então, para conjugar o verbo peinar, né? Eu botei logo aqui esse terceiro verbo aqui, ó. Peinar, pentear-se. Botei aqui. Então você vê que antes do verbo vai ter um pronome reflexivo, que não é muito diferente do português. Quando eu digo assim, rapaz, eu me lembro que eu já dei essa aula em outras turmas. Eu me lembro, ou seja, eu lembrei mim mesmo, tá? Ei, tu te lembras que você me prometeu? Tá? Tu te lembras? Esse T aqui é o reflexivo segunda pessoa. Ela se lamenta todo dia porque não viajou com o seu namorado. Ela se lamenta, ou seja, ela lamenta ela mesma. Tá vendo que é igual que português? Eu me arrependo das coisas que eu já fiz. Tu te arrependes das coisas que você fez com... Né? Ela se arrepende. Nós nos arrependemos. Vós os arrependeis. A gente não usa muito vós no português, né? Mas no espanhol usa demais. E eles se lembram, eles se arrependem. Tá legal? Então veja que não é muito difícil. Para lembrar, muchacho, terceira pessoa do singular é eu, tu, segunda, terceira, ele ou ela, né? Veja, muchacho, que tem o se. Certo? E terceira do plural também é a mesma coisa, ó, não tem diferença não, se. Por que não tem diferença? Porque no português também não tem. Quando eu digo assim, ó, o cantor Zezé, ele se apresenta na Globo no final de ano. Tá vendo que é só ele que se apresenta? Só ele, se. Mas vamos supor que eu esteja falando de Zezé e de Leonardo e dos amigos, né? Então eles se apresentam, tá vendo que o se também para eles é o mesmo? Se. Então a terceira pessoa se, tanto no singular como no plural é se. Legal, muchachos? Então não tem dúvida, é igual que português. A única diferença é que no português a gente não usa muito esse vós, né? Que é o vocês, vós. Antigamente a gente usava na língua portuguesa, mas praticamente não usamos mais. Tá? Que é o nos tem o N, nós outros, e o vos não tem o N, é só o O e o S, tá vendo? Esse aqui é o O, N, O, S, e logo em seguida perde o N, fica só os. Tá bom? Então não vamos esquecer disso, errar a colocação pronominal, jamais. Então eu botei o verbo peinar, eu me peino, tu te peinas, e ele se peina, nosotros nos peinamos, vosotros os peinais, ellos se peinam. Muchacha, a diferença da segunda pessoa para a terceira pessoa tá no S, tá vendo, né? Ó, terceira pessoa não tem S e segunda pessoa tem S. Tá legal, muchachos? Lembra disso, ó. Segunda tem S, terceira não tem S. Até como eu tava brincando numa aula lá com os alunos que tinha uma banda aí, no começo desses forró,
Hoje a febre do momento é o funk, né? Mas há uns anos atrás a febre do Brasil tudo era forró. Era banda de forró de todo jeito, era mastruz com leite, era mel com pimenta, era... e aí por aí vai. E tinha uma banda chamada Aviões do Forró e tinha Gaviões do Forró. Primeiro surgiu o Gaviões, né? Aí a concorrência, coisa e tal, o cara criou o Aviões do Forró. E aí, numa partezinha da música, para fazer a propaganda comercial da própria banda, ele dizia: Aviões do Forró, a diferença está no ar. Quer dizer, deu duplo sentido, né? Dizendo que o estava jogado aí no ar, a diferença, porque eles eram melhores, né? Deu duplo sentido. E também a diferença está no ar porque um era gavião e o outro era só avião. A diferença estava no ar. O que é que tem a ver aqui com nossa aula? A diferença da segunda pessoa para a terceira pessoa está... Não é no A, não, é no S, viu? No S, ó. A diferença está no S. Segunda pessoa, que é informal, tu. Quem é que a gente fala com tu? Ei, tu aí. É a pessoa que a gente tem intimidade. Então, segunda pessoa tem S. Terceira pessoa não tem S. Beleza, muchachos? Lembra disso. E a última pessoa, peinando. Cuidado para não botar M aqui. Em português, lembram. Tem um N, né? Um M de Mário. Aqui não, é N de navio. Tá bom? Então, muchachos, tá aí a explicação sobre reflexivos. A voz reflexivas serve para indicar que o sujeito praticou a ação e ele sofreu a ação. Refletiu nele a ação que ele fez. Por isso que o nome é reflexivo. Certo? Valeu aí, para a aula não ficar muito extensa. Um abraço aí para vocês e boa prova!